Eu achava que tinha tudo, uma empresa de sucesso em Miami, uma esposa linda e um melhor amigo como sócio. Até que, no aniversário de 10 anos de casado, um envelope anônimo me mostrou a verdade. As fotos não mentiam, ela estava no meu carro, na minha garagem, com ele. E a legenda era um golpe: parabéns pelo aniversário, otário. O filho que você acha que é seu, não é. E aí, como você reage quando descobre que a sua vida perfeita foi, na verdade, uma montagem cuidadosa, uma armadilha emocional construída dia após dia pelas duas pessoas em quem você mais confiava no mundo? Eu congelei. O barulho da festa, as risadas, os parabéns, tudo sumiu. Só existia aquela foto no meu celular, a luz do iPhone iluminando meu rosto com um tom de morte. Eu, Marcos Silva, o cara que construiu uma fortuna do zero em terras americanas, tinha sido reduzido àquilo, um corno legendário, um trouxa que bancava a felicidade alheia com o suor do seu trabalho. Tudo começou em Miami, naquela bolha de concreto, vidro e dinheiro. Eu e o Rafael nos conhecemos na faculdade, dois brasileiros perdidos tentando se virar em Boston. Ele era o cara das ideias, eu era o pé no chão, o executor. Juntamos nossos trocados, e depois de muita luta, fundamos a Silva e Rocha Consulting, uma empresa de consultoria em logística. 10 anos depois, tínhamos escritório no Brickell, carros importados na garagem e um apartamento com vista para a Bahia. Foi nessa época que conheci a Camila, numa feira de negócios em Orlando. Ela era de São Paulo, inteligente, desenrolada, com um sorriso que desarmava qualquer um. Foi amor à primeira vista, ou pelo menos eu acreditava nisso. O Rafa foi meu padrinho de casamento. Era o meu irmão, cara. O cara que me emprestou dinheiro quando estava quebrado, que me segurou quando meu pai faleceu no Brasil. Ele e a Camila se davam super bem, o que me deixava feliz pra caramba. Que bom que minha mulher e meu melhor amigo se entendem, eu pensava, o otário completo. Eles tinham até uma intimidade que eu achava normal, piadas internas, ele ajudando ela a escolher meu presente, ela fazendo um jantar especial quando ele estava pra baixo. Eu vi aquilo e senti orgulho. Orgulho! Me dá um nojo de mim mesmo só de lembrar. O sinal de alerta veio sutil, mas eu ignorei. Sempre ignorei. Um dia, cheguei mais cedo do escritório porque estava com uma enxaqueca daquelas. Encontrei o Rafa saindo do nosso apartamento. E aí, irmão, tava passando por perto e vim deixar um documento para você assinar, ele disse, um pouco mais acelerado que o normal. A Camila estava atrás dele, com o rosto um pouco corado. Ele nem quis entrar, Marcos, falei para ele esperar você chegar, ela disse. Eu aceitei a explicação na hora. Meu irmão era um homem ocupado, respeitador. Que homem honrado, pensei. Outra vez, no aniversário de 3 anos do nosso filho, o Luca, estávamos todos na nossa casa em Key Biscayne. O Rafa estava fazendo festinha, jogando o Luca pra cima. Alguém, não lembro quem, brincou, nossa, Rafa, o Luca puxou mesmo os seus olhos verdes, hein? Todo mundo riu. Eu ri também. A Camila ficou um pouco tensa e mudou de assunto rápido. Na hora, achei que ela era só superprotetora. Agora, eu vejo cena com clareza, era o pânico puro. O envelope veio no dia do nosso aniversário de 10 anos de casado. A festa era no nosso apartamento, tudo decorado, champanhe francês, cerca de 30 convidados. A Camila estava deslumbrante, de vestido vermelho. O Rafa, claro, era o mestre de cerimônias, o centro das atenções. Ele fez um discurso lindo, sobre amor, parceria e amizade verdadeira. Todo mundo emocionado. Eu estava lá, sorrindo como um idiota, com o braço em volta da minha mulher, achando que era o homem mais sortudo do planeta. Foi quando o porteiro subiu. Senhor Silva, chegou isso para o senhor no correio da portaria. O mensageiro disse que era urgente e pessoal. Era um envelope marrom simples, sem remetente. Abri ali mesmo, na correria. Dentro, uma única foto impressa em papel fotográfico de alta qualidade. Era a imagem nítida, tirada de um ângulo alto, como se fosse de uma câmera de segurança. Mostrava a garagem do nosso prédio. O meu Porsche Cayenne,
que eu tanto amava, estacionado. E dentro do carro, nítidos como o dia, a Camila e o Rafael. Ela estava com a cabeça no ombro dele, e ele beijava sua testa. A data e hora estavam cravadas no canto, 14 de fevereiro, 22h47. Dia dos namorados. Naquele dia, eu estava em Nova York fechando um contrato de $500 mil. Liguei para ela à meia-noite, ela disse que estava dormindo, com voz de sono. Era a voz dele do lado que eu ouvi, um sussurro? Mas não foi só a foto. Anexo a ela, um pequeno recorte de papel, com letras impressas, colado na parte de baixo. A frase que arrancou o chão dos meus pés: parabéns pelo aniversário, otário. O filho que você acha que é seu, não é, faça o teste se tiver coragem. Um amigo. O mundo desabou. O som da festa virou um zumbido abafado. Senti um calor subir do peito até a cabeça, seguido de um frio que gelou meus ossos. Olhei para Camila, rindo perto do bolo. Olhei pro Rafa, brindando com um copo de vinho. Olhei pro Luca, que corria entre as pernas dos adultos com uma varinha mágica de pirata. Meu filho. Meu lindo menino de 4 anos, com seus olhos verdes que não eram meus, castanhos, nem da Camila, castanhos também. Eram verdes azulados. Exatamente como os do Rafael. A ficha caiu com um peso de toneladas. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma grotesca, cada memória ganhando um novo significado, um novo nível de traição. A amizade tão próxima. As viagens a trabalho que eles faziam juntos, porque era mais prático, um só representava a empresa. O jeito como ele sempre comprava presentes caríssimos pro Luca. A vez que eu peguei ela saindo do banheiro do quarto de hóspedes de manhã, no dia depois de uma festa que o Rafa dormiu em casa porque ele bebeu demais. Ela disse que foi pegar uma toalha. Como eu fui cego? Como eu permiti que isso acontecesse debaixo do meu nariz, na minha casa, com o meu dinheiro? A raiva que surgiu foi uma coisa primitiva, um animal preto que rasgou minha alma. Quis gritar. Quis pegar a faca de cortar o bolo e enfiar na garganta daqueles dois. Mas, no meio daquele turbilhão, uma calma sinistra, gelada, tomou conta de mim. Era uma clareza assassina. Eu não ia explodir. Não ali. Não na frente do Luca, não na frente dos outros. Eles não mereciam um confronto dramático. Eles mereciam uma destruição lenta, meticulosa e total. Dobrei a foto com cuidado, coloquei de volta no envelope e guardei no bolso interno do meu terno. Respirei fundo. O sorriso que coloquei no rosto doía nos músculos, mas eu mantive. Fui até o bar, peguei uma taça de uísque puro, tomei de um gole. O líquido queimou, mas me ancorou na realidade. A realidade de que eu estava em uma guerra, e eu era o único que sabia. Tudo bem, amor? Você ficou pálido. A Camila chegou perto, passando a mão no meu braço. O toque dela, que antes me dava arrepios bons, agora me deu vontade de vomitar. Tudo ótimo, meu amor, eu disse, beijando sua testa exatamente no lugar que o Rafa beijou na foto. Só uma tontura rápida. O dia foi corrido. Mas hoje é nosso dia. Ela sorriu, aliviada, e foi receber mais uns convidados. Meu olhar encontrou o de Rafael do outro lado da sala. Ele ergueu a taça num gesto de salute. Eu ergui a minha de volta, mantendo o sorriso. Brinde a sua ruína, seu filho da puta, pensei, enquanto o gosto amargo do ódio se misturava ao do uísque. A festa seguiu. Eu era um ator no meu próprio inferno. Cumprimentava, ria de piadas, dancei com minha esposa. Cada momento era uma tortura, mas cada momento também alimentava meu plano. Eu precisava de provas concretas. Precisava do teste de DNA. Precisava garantir meu patrimônio. Precisava entender a extensão da mentira. E, acima de tudo, precisava garantir que o Luca, independente de quem fosse o pai biológico, não fosse destruído no processo. A criança era inocente em meio àquela podridão toda. No dia seguinte, agi normal. Levei o Luca à escola, fui ao escritório. O Rafa estava lá, como sempre.
E aí, irmão, sobreviveu à ressaca da festa? Ele perguntou, dando um tapinha nas minhas costas. Na real, tô zero. A festa foi perfeita, valeu por tudo, Rafa. Você é fundamental para a gente, eu disse, com uma naturalidade que me surpreendeu. A arte da dissimulação é aprendida na dor. Tamo junto, sempre, ele respondeu, com aquele sorriso de confiança que agora me parecia a coisa mais falsa do mundo. No escritório, trancado na minha sala, comecei a planejar. Contratei um detetive particular, um ex-policial de Miami chamado Jack, recomendado por um advogado de confiança que eu busquei discretamente. A ele, passei os horários, os hábitos, tudo. Quero saber de cada encontro, cada mensagem, cada centavo que eles movimentarem juntos, instruí. O custo inicial foi de $5.000, mas era o melhor investimento da minha vida. Em casa, comecei a coletar amostras para o DNA. Peguei um fio de cabelo de Luca com raiz da escova dele. Para o Rafa, foi mais fácil, ele veio jantar em casa, e eu guardei o copo de vidro que ele usou, com suas impressões digitais e saliva. Para minha própria amostra, um cotonete na bochecha. Enviei tudo para um laboratório em outro estado, com um codinome, pagando em Bitcoin para não deixar rastro. Enquanto isso, com a ajuda do meu advogado, comecei a mover meu patrimônio. Transferi investimentos, abri contas secretas, e comecei a documentar cada retirada suspeita da nossa conta conjunta. E foi aí que descobri outra camada de traição. Extratos bancários mostraram transferências regulares da Camila para uma conta que eu não conhecia. E, em várias ocasiões, grandes quantias da empresa, autorizadas por mim mas processadas pelo Rafa, tinham ido parar em fornecedores fantasmas que, após uma investigação superficial, estavam ligados a ele. Eles não estavam só me traindo. Estavam me roubando. Sistematicamente. A empresa que eu construí com as minhas mãos estava sendo sugada por dentro pelo meu irmão. A conta chegou em casa em uma semana relativamente calma. O resultado do teste de DNA. Abri o e-mail no meu celular, no estacionamento do prédio, antes de subir. A linha que importava, probabilidade de paternidade, 0,00%. O suposto pai, amostra A, Marcos, é excluído como pai biológico da criança, amostra C, Luca, ponto. Não houve surpresa, só a confirmação solene de um fato. Mas a linha seguinte, que eu havia pedido como comparação, foi o golpe final. Amostra B, Rafael, apresenta 99,9999% de compatibilidade para paternidade. Lá estava. Preto no branco. Cientificamente comprovado. O meu mundo, o meu futuro, a minha paternidade, tudo uma ilusão. Meu filho era filho do meu melhor amigo. A mulher da minha vida era amante do meu sócio. E eu era o banco, o otário, o alicerce que sustentava o castelo de areia da traição deles. Naquele momento, a raiva deu lugar a uma tristeza profunda, avassaladora. Sentei no carro e chorei. Chorei pelo Luca, pela família que nunca tive de verdade, pelos anos que perdi acreditando em um conto de fadas podre. Chorei por mim, pelo homem ingênuo que fui. Mas quando as lágrimas secaram, sobraram apenas as cinzas frias da determinação. Agora era guerra. E eles não faziam ideia de que o alvo tinha começado a atirar de volta. Com a verdade nuclear nas minhas mãos, o jogo mudou. Eu não era mais um detetive amador tentando descobrir um segredo. Eu era um general reunindo suas tropas para um ataque total. E eu tinha a arma mais poderosa, o elemento surpresa. Eles ainda estavam na bolha de mentiras, achando que o otário Marcos estava completamente alheio, focado em expandir a empresa e pagar as contas. A primeira etapa foi isolar o alvo financeiro. Com o meu advogado, um cara durão chamado Samuel Fischer, montamos uma estratégia em duas frentes. Para a empresa, Silva e Rocha Consulting, criamos uma oferta de compra falsa. Samuel, fingindo ser representante de um fundo de investimento de Denver, abordou Rafael dizendo que tinha interesse em adquirir a parte dele. A proposta era tentadora, US cifrão 1,2 milhão em dinheiro vivo, à vista, por sua fatia de 50%. O Rafa, claro, ficou salivando.
Ele via aquilo como a oportunidade perfeita de pegar uma grana alta e, talvez, depois abrir sua própria coisa com a Camila e o dote dela, que era metade de tudo que eu tinha. O que ele não sabia é que o dinheiro do fundo não existia. Era só uma isca para fazê-lo assinar papéis que, na verdade, eram uma renúncia a disputar a direção da empresa e uma confissão tácita de dívidas que eu criei com base nas provas do desvio que o Jack, o detetive, estava coletando. Enquanto Rafa mordia a isca, eu lidei com o patrimônio pessoal. Transferi metade do valor das nossas contas conjuntas, algo em torno de US$ 300.000, para uma conta na Suíça que abri anos antes, em um negócio internacional, e que a Camila nem sabia que existia. O resto, coloquei em um fundo fiduciário em nome do Luca, inacessível até sua maioridade. Cancelei os cartões de crédito dela que eram adicionais aos meus e mudei as senhas de tudo, Netflix, Amazon, conta de luz, até do aplicativo do condomínio. Eu estava cercoando ela silenciosamente. E a Camila? A Camila estava distraída. O detetive Jack me mandou fotos dela e do Rafa em um motel barato na Interstate 95, em encontros rápidos durante o horário de almoço dela. A frieza com que eles conduziam o affair me impressionava. Era burocrático, sem romance. Só desejo e conveniência. E, claro, a pilhagem dos meus recursos. Jack também interceptou algumas mensagens. Elas não eram declarações de amor. Eram combinações: ele viaja na quarta. Passa aqui depois das 8 ou transferir mais 5K para nossa conta. Esse idiota nem viu a diferença no extrato. Cada mensagem era um prego no caixão da minha antiga vida, mas também era uma munição poderosa. O estupim veio de onde eu menos esperava, o Luca. Ele chegou da escola com uma tarefa: fazer uma árvore genealógica. Papai, a professora pediu para colocar os avós e os pais, e falar de onde a gente veio, ele disse, com aquela inocência que me partia o coração. A Camila, na cozinha, congelou. Eu vi o pânico nos olhos dela. Que legal, filhão! A gente faz isso juntos no fim de semana, eu disse, levantando ele no colo. Vamos colocar o vovô do Brasil, a vovó, e aí a gente vê as fotos dos seus avós, que estão no céu. Passei a mão no cabelo dele. Você é a melhor parte de mim e da mamãe, sabia? Naquela noite, depois que o Luca dormiu, a Camila veio até mim no home office. Marcos, sobre essa árvore genealógica, acho melhor a gente simplificar, né? Colocar só você e eu. Essa coisa de genética às vezes confunde as crianças. Eu olhei fixo para ela, sem expressão. Genética. Por que confundiria, amor? O Luca tem seus olhos, meu sorriso, é a nossa combinação perfeita. Ela ficou desconfortável, mudou de assunto. A máscara dela estava rachando, e o medo começava a aparecer. Era hora de aplicar mais pressão. Marquei uma reunião de sócios com o Rafael em um bar discreto no centro de Miami, não no escritório. Cheguei primeiro. Quando ele apareceu, com aquele ar confiante de sempre, eu já tinha 2 envelopes na mesa, um fino, outro grosso. E aí, irmão, crise? Ele brincou, sentando. Algo assim, Rafa. Preciso falar de umas coisas sérias. Minha voz estava calma, plana. A empresa tá passando por uma auditoria fiscal. Uma daquelas pesadas. E alguns números não estão batendo. O sorriso dele esmoreceu um pouquinho. Que números? Despesas com fornecedores. Tem um tal de Miami Logistics Solutions que nos cobrou US$ 150.000 no último semestre por serviços de consultoria. Só que esse CNPJ leva a um endereço residencial em Hialeah. E o nome no contrato é o de um primo seu, não é? A cor sumiu do rosto do Rafael. Marcos, onde você quer chegar? Eu explico isso, tem uma razão operacional. Pode até ter, eu interrompi, empurrando o envelope fino para ele. Mas explica também essa transação da conta da empresa para a conta pessoal da Camila, no valor de US$ 10.000, no dia 14 de fevereiro? Autorizada por você. Motivo: reembolso de despesas de representação. Ela não tinha nenhuma despesa de representação naquele dia. Ou tinha?
Ele abriu o envelope. Eram extratos bancários que eu havia impresso. Suas mãos começaram a tremer levemente. Ele tentou se recompor. Irmão, isso é um mal-entendido gigante. A Camila deve ter pedido, eu devo ter confundido as datas. E esse motel na I-95, eu continuei, minha voz ainda baixa, mas cada palavra cortante como uma lâmina. O Sunset Inn. Você é cliente assíduo, né? Sempre às quartas-feiras, por volta das 13 horas. O quarto é pago com um cartão corporativo que está no seu nome. Rafael estava branco. A fachada do homem de negócios bem-sucedido tinha desmoronado completamente. Você me está seguindo? Que porra é essa, Marcos? Isso não é nada, Rafa, eu disse, finalmente abrindo um sorriso, mas era um sorriso vazio, sem nenhum calor, isso é só um negócio. O pessoal está no outro envelope. Empurrei o envelope grosso. Dentro, estavam cópias das fotos do detetive, incluindo uma dele se beijando na entrada do motel, e uma cópia do resultado do teste de DNA, com os nomes mascarados, mas as porcentagens bem visíveis. No topo, eu havia escrito à mão, parabéns, papai. A custódia vai sair caro. Ele olhou para as fotos, depois para o papel do DNA. Seu queixo tremia. Ele tentou falar, mas só saiu um arrouco. Isso é montagem, é mentira. O laboratório é o mais respeitado do país, Rafa. E as fotos têm data, hora, metadados. Tudo válido em tribunal. Eu bebi um gole da minha água. Você tem duas opções. A primeira, nós vamos para a justiça. Eu processo você por desvio de recursos, quebra de confiança fiduciária, e entro com um divórcio com causa pela Camila, usando adultério e alienação parental. Você perde sua parte na empresa, fica devendo milhões, e a custódia do Luca vai ser uma batalha longa, suja e cara. Você não tem um centavo que não tenha desviado de mim para bancar essa briga. E a segunda, ele perguntou, a voz um fio. A segunda é você assinar esses papéis de venda da sua parte da empresa para mim, por $1. Coloquei outro documento em cima da mesa. E depois, você some. Você some de Miami, do estado, da vida da Camila e, principalmente, da vida do Luca. Você some e nunca mais entra em contato com nenhum de nós. Se fizer isso, eu não movo as ações criminais. Você fica livre para ser um pai de Araque em outro lugar, com o dinheiro que já tirou de mim. Mas se eu souber de um único contato, uma única mensagem, eu solto todo o inferno em cima de você. Ele ficou parado por um longo minuto, olhando para a mesa. O orgulho, a arrogância, tudo tinha se esvaído. Sobrou só um homem covarde, encurralado. Ele pegou a caneta e, com a mão trêmula, assinou os papéis. Não olhou mais nos meus olhos. Vai embora, Rafael. Nunca mais quero te ver. Ele se levantou e saiu do bar, cambaleando, um fantasma da pessoa que ele era uma hora atrás. A primeira parte estava completa. Agora, era a vez da Camila. Eu a chamei para uma conversa no nosso apartamento, no sábado de manhã, depois de levar o Luca para passar o dia na casa de um amiguinho. Amor, precisamos falar sobre o Luca. E sobre a nossa empresa, comecei, sentado na poltrona da sala, ela no sofá. Ela estava tensa, sentindo que algo grande estava no ar. Sobre o quê? Aconteceu alguma coisa? O Rafael vendeu a parte dele da empresa. Assinou tudo ontem. Ele está se mudando. Disse que precisa de um novo começo, longe daqui. O choque no rosto dela foi genuíno. O quê? Ele não disse nada. Por quê? Você fez alguma coisa? Eu ofereci uma saída honrosa para um sócio que estava me roubando há anos, Camila. E que estava traindo minha confiança de outras formas ainda piores. Ela começou a suar. Não sei do que você está falando. Estou falando do Miami Logistics Solutions. Do Sunset Inn. Das transferências de 14 de fevereiro. Eu falei calmamente, enumerando. Estou falando do teste de DNA que eu fiz com o Luca. Essa foi a frase que quebrou ela.
Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram de medo. Medo de perder o conforto, a vida boa. Marcos, foi um erro. Foi uma vez só, foi uma fraqueza. Eu te amo, ele me pressionou. Por 4 anos, Camila? O Luca tem 4 anos. E você me amou enquanto colocava o nome dele como pai no hospital, enquanto deixava ele brincar de ser pai do meu filho nas festas de família. Minha voz se ergueu um pouco, a emoção real vazando pela primeira vez. Vocês não me amavam. Vocês amavam o que eu podia dar. A casa, os carros, a viagem. Eu era o banco, o trouxa útil. Ela tentou se aproximar, mas eu levantei a mão. Não. Chega. Aqui estão os termos do nosso divórcio. Você fica com o carro que está no seu nome e com uma quantia de $50.000, que é mais do que você merece, considerando que você ajudou a desviar muito mais que isso. Você renuncia a qualquer direito sobre a empresa, sobre o apartamento e sobre outros bens. E, o mais importante, você não contesta a minha guarda total e única do Luca. Meu filho. Você não vai me tirar meu filho, ela gritou, histérica. Nosso filho, Camila. O filho que você teve com outro homem e me fez acreditar que era meu. A justiça aqui não é benevolente com mães que cometem fraude de paternidade e alienação da afetividade. Com as provas que tenho, você não só perde a guarda como pode ter visitas supervisionadas. A oferta que estou fazendo é generosa, você sai agora, com alguma dignidade e algum dinheiro, e pode ter visitas combinadas, desde que nunca, em hipótese alguma, tente colocar o Rafael perto dele. Se você aceitar, assina. Se não aceitar, nós vamos para a corte. E aí, você sai sem nada e ainda vira um pária. Ela chorou, implorou, xingou. Chamou-me de cruel, de vingativo. Mas no fundo, ela sabia que eu estava certo. Sabia que tinha perdido toda a moral. Depois de horas, exausta e derrotada, ela assinou os papéis do acordo pré-nupcial que eu havia revisado e que agora era nossa sentença. Ela saiu do apartamento naquela mesma tarde, com 2 malas. O Luca, quando voltou, perguntou pela mamãe. A mamãe precisou viajar, filhão. Vai fazer um tratamento longe. Mas ela te ama muito, e vai ligar sempre, eu disse, segurando ele no colo. A dor de desmontar a família dele era imensa, mas era uma dor verdadeira, não baseada numa mentira. Hoje, 1 ano depois, a Silva e Rocha Consulting agora é apenas Silva Logistics. É só minha, e mais lucrativa do que nunca. O Rafael sumiu do mapa, dizem que foi para o Texas. A Camila vive em um apartamento pequeno em Fort Lauderdale, trabalha em uma loja. Ela vê o Luca um fim de semana por mês. Ele ainda pergunta, ainda sente falta, mas ele tem um pai presente, que o ama incondicionalmente, mesmo sem compartilhar seu sangue. A ferida ainda dói, claro. A traição não some. Mas a sensação de ter retomado o controle da minha vida, de ter protegido meu filho, porque ele é meu filho, no coração, na criação, em tudo que importa, e de ter expulsado a podridão da minha casa, isso não tem preço. E às vezes, quando estou colocando o Luca para dormir e ele me pergunta se eu estou feliz, eu respondo a verdade, nem sempre, filho. Mas estou em paz. E isso é mais forte do que a felicidade que os outros fingiam me dar.